E aí, aqui é o Node, aproxime-se e deslumbre-se, está na hora das histórias tenebrosas de Amishibai. Começaremos o vídeo de hoje com um conto chamado A Mulher do Talismã. Um jovem rapaz se muda para um novo apartamento. Ele se sente cansado por carregar tantas caixas para dentro, mas está feliz no lugar que vai viver a partir de agora. Após um dia exaustivo, o garoto se deita no chão do apartamento para descansar por alguns instantes. Ao fazer isso, ele observa que existe um talismã de papel fixado no seu teto. O jovem, envolvido pela curiosidade, se levanta e arranca o talismã com suas mãos. Aquilo parecia bem bizarro e o faz pensar se aquele lugar era realmente seguro. Enquanto pensava sobre quem poderia ter colocado o talismã em sua casa, o garoto percebe que está sendo espiado por uma mulher que morava em frente à sua casa. Ela o observa fixamente e não realiza nenhum movimento. Rapidamente, o jovem fecha as cortinas e vai dormir. No dia seguinte, o garoto sai de sua casa para ir ao trabalho. Ele também carrega alguns sacos para jogar no lixo, mas enquanto realizava sua tarefa de rotina, percebe que a mesma mulher o estava observando. Sua única reação é sair dali correndo para chegar ao trabalho. No fim do dia, o novo morador conversa com um colega do escritório. Ele explica sobre a atitude suspeita de sua nova vizinha. Porém, o seu colega apenas ignora o seu problema e diz que não poderá ajudá-lo, pois irá sair em um encontro com sua namorada. O jovem se decepciona com aquilo e volta para casa com um sentimento de incerteza. Ao ficar frente à porta de sua casa, percebe que a fechadura está aberta e se questiona se esqueceu de trancar antes de sair. Mas no final ele não se importa com isso, pois está exausto. O rapaz apenas deita no chão da casa e ao abrir seus olhos percebe que existe outro talismã fixado no teto. O jovem fica intrigado com aquilo e se levanta para arrancar novamente o talismã, mas nesse momento ele é surpreendido com a sua vizinha bizarra dentro de casa. O rapaz rapidamente aciona a polícia local e sua vizinha misteriosa é presa por invasão de propriedade. Mas antes da mulher ser levada, ela sussurra algumas palavras que o jovem rapaz não consegue compreender. Naquele mesmo dia, o novo morador volta para sua casa e começa a limpar o seu tatame, pois a invasora entrou no local com os calçados sujos da rua. Ele se enfurece por estar limpando a bagunça de outra pessoa. Mas enquanto realizava sua tarefa, percebe que um talismã cai por baixo de sua mesa. O rapaz fica intrigado e vira o móvel. Ao fazer isso, percebe que embaixo dele haviam diversos talismãs fixados. Ele rapidamente remove e rasga todos os papéis, ficando em estado de pânico ao ver que estava rodeado por inúmeros espíritos macabros. E fim. Vamos então para a segunda história, chamada de A Regra Familiar. Toshiharu e sua família se mudam para uma casa no campo. O lugar é afastado de outros moradores e cercado por uma grande floresta. Os pais do garoto se reúnem com os outros membros da família em uma sala, enquanto Toshiharu é obrigado a ficar na varanda da casa para não ouvir a conversa. O avô da família diz ao pai do menino que ele é um novo membro em sua família. Por esse motivo, deve participar de um ritual ancestral que ocorre todos os anos no dia 22 de julho. O velhote explica que todos os membros da família devem se reunir e rir a noite inteira. Esse ritual é denominado como a calma através de risos. O avô diz que o objetivo principal é afastar uma entidade maligna que provoca medo, ódio e tristeza. Por esse motivo, deve engargalhar sem parar, caso contrário, o espírito perverso irá se apossar da pessoa, fazendo com que ela perca completamente sua sanidade. Toshiharu é movido por sua curiosidade e tenta escutar um pouco da conversa, mas não consegue. Em seguida, seu pai conversa com ele e lhe pede para que naquela noite o garotinho durma sozinho em seu quarto, pois toda a família irá se reunir à noite no quarto do avô do menino. Toshiharu tenta questionar o seu pai sobre isso, mas o homem apenas pede para que ele não o desobedeça. Durante a noite, o menino que estava dormindo tranquilamente acorda com vontade de ir ao banheiro. Ele abre a porta do seu quarto e caminha pela varanda da casa. No caminho, o garoto escuta vários risos vindo do quarto de seu avô. Ele se aproxima da porta e observa que seus pais e todos os seus parentes estão gargalhando com os rostos semelhantes a de um palhaço. Um dos membros da família percebe a presença da criança no local e se aproxima rapidamente dele. A porta do quarto é aberta e Toshiharu pede desculpas por atrapalhar.
Nesse momento, todos o observam com uma expressão bizarra. Seu pai aponta o dedo na direção da floresta e em seguida a porta da varanda se abre. O garotinho olha para trás e percebe que algo está se aproximando, mas ele não consegue se mover devido ao grande medo que está sentindo. Em poucos segundos, algo avança em direção a Toshiharu. Então, os risos que antes eram ecoados por toda a casa se transformam em vários gritos de desespero. E fim. A terceira história é intitulada como O Andar Seguinte. Uma família vai até um centro comercial para comprar o presente de aniversário do seu filho. Porém, o pai recebe uma ligação repentina para ir trabalhar e tenta se explicar com o filho pelo inconveniente. Ele afirma que a mãe do garoto irá continuar ali na procura de um presente perfeito. A mãe se aproxima do menino e confirma que irão fazer as compras juntos, visto que o pai do garotinho prefere dar mais importância ao trabalho do que sua própria família. O homem nega que dá mais valor ao trabalho do que seu filho, mas precisava sair, então se despede de sua família e entra no elevador com outras pessoas. No elevador, o homem reflete que sempre trabalha duro para sustentar sua mulher e filho. Por esse motivo, gostaria de ter apenas um momento de paz. Nesse instante, uma mulher com chapéu e roupas amarelas afirma que seu desejo vai se realizar. O homem acha aquilo um tanto quanto sinistro, mas ignora. Logo depois, a mulher afirma que fará sua primeira parada no andar B4, o que era estranho, pois o prédio possui apenas o andar B1 e B2. Além disso, as luzes que sinalizam o andar no elevador não estão funcionando. Ao chegar no andar B4, todos que estavam no elevador saem sem dizer uma palavra. O andar em que saíram era completamente escuro e assustador. Em seguida, as portas do elevador se fecham e a mulher afirma que a próxima parada é no andar B13. O homem começa a se sentir desconfortável com aquela situação. No novo andar, as portas se abrem e o sujeito observa se tratar de um lugar novamente escuro, mas com algumas luzes vermelhas de emergência. Nesse instante, alguém começa a correr em direção ao elevador, mas antes de chegar, as portas se fecham rapidamente. O homem pede desesperadamente que a mulher o leve de volta para o seu andar. Ele se aproxima dela e percebe que se tratava apenas de um manequim, o que o deixa em pânico total, mas antes que fizesse algo, o elevador para em um novo andar. As portas se abrem e ele observa se tratar de um lugar normal, iluminado e com diversas lojas. O homem rapidamente sai do elevador e tenta se acalmar, mas ao fazer isso percebe que não existe nenhuma pessoa naquele andar. As luzes começam a desligar e uma voz informa que o centro comercial irá fechar em breve. Ele olha de volta para o elevador e nota que a mesma mulher está novamente lá dentro. Ela então diz calmamente para ele desfrutar do seu momento de paz. E fim. Nossa quarta história tenebrosa se chama O Bagageiro. Após mais um dia de trabalho, um homem volta para sua casa em um trem. Ele está completamente exausto. Devido a isso, começa a entrar em um estado de pânico dentro de sua própria mente. As pessoas ao seu redor começam a falar sobre assuntos do cotidiano e ele se enfurece ao ouvir todas aquelas vozes. O homem busca por um breve momento de silêncio, mas não consegue. Enquanto estava completamente confuso, ele observa algo bizarro no compartimento de bagagens do trem. Algo com uma coloração avermelhada e já vista antes por aquele homem. Ele começa a questionar se as outras pessoas não notaram aquela bizarrice no trem. Nesse momento, uma parada brusca é realizada pela locomotiva. O maquinista informa a todos os passageiros que houve um acidente envolvendo uma pessoa. Uma operação de socorro será iniciada e, por esse motivo, a eletricidade seria cortada temporariamente para a segurança de todos os trabalhadores. O homem rapidamente percebe que a criatura bizarra já não estava mais no mesmo local. Ele acredita apenas estar alucinando. Então as luzes se apagam e a iluminação de emergência é acionada. Nesse instante, o rapaz percebe que a criatura estava logo acima dele. Ela emitia um som aterrorizante com seus dentes bizarros. Em seguida, um olho surge do seu corpo e se aproxima cada vez mais do homem, que entra em estado de pânico ao ver aquela cena. O homem deduz que aquilo é causado pelo seu estresse no trabalho. Agora ele tem certeza que precisa parar de trabalhar tanto e irá buscar ajuda médica urgentemente. Em poucos segundos, a criatura já estava cobrindo parte do seu corpo e sussurrando algumas palavras. O homem começa a sentir um frio inexplicável e afirma que não deseja perder sua vida naquele momento, mas parece ser algo inevitável.
A criatura sinistra começa a dizer que sente muita dor e uma exaustão total. Nesse momento, o monstro envolve grande parte do corpo do homem e ambos afirmam que logo irão se sentir muito melhor. E fim. Partiremos para a quinta história, intitulada como Contradição. No meio de uma noite chuvosa, Yuko recebe uma ligação por volta de 11 horas. Ela atende seu telefone e escuta que sua amiga Mayumi está do outro lado da linha. A garota está aterrorizada e tenta explicar o que aconteceu. Mayumi diz que estava passeando de carro com seu namorado Toru quando ele resolveu entrar em um hospital assombrado que estava abandonado na fronteira. Ao entrarem no local, a garota relata que teve a impressão de que algo os vigiava a todo instante. Ela diz que se sentiu assustada com aquele lugar e pediu para ir embora, mas Toru achou engraçado vê-la com medo e por isso resolveu explorar o local. Ele correu pelos corredores e chegou até uma porta trancada, onde afirmou que deveriam entrar de qualquer maneira. Mayumi relata que ficou ainda mais assustada, pois o comportamento do seu namorado mudou completamente. Ele usou uma pedra para quebrar o cadeado e entrou na sala. A garota conta que tentou impedi-lo, mas já era tarde, pois ele estava completamente surtado e tudo que ela conseguiu fazer foi fugir daquele lugar. Mayumi afirma que deixou Toru sozinho no hospital e pergunta a Yuko se pode ir dormir em sua casa. A garota prontamente concorda e pede que sua amiga explique mais sobre essa situação bizarra quando chegar. Ainda na ligação, Mayumi diz que não aguenta mais ficar naquele lugar escuro e começa a questionar se realmente pode sair de lá e ir para casa de sua amiga. Yuko pensou que a garota já tivesse fugido do local e começa a suspeitar do modo estranho que Mayumi está falando. Nesse mesmo instante, Toru bate na porta de Yuko buscando ajuda. Ele implora para que o deixe entrar. O rapaz relata que estava no hospital abandonado com Mayumi e ambos pretendiam realizar um teste de coragem. Mas durante a exploração, sua namorada começou a apresentar um comportamento estranho. Toru fala que a garota começou a correr até uma porta trancada, onde usou uma pedra para destruir a fechadura e entrar na sala. Quando o garoto a encontrou, percebeu que Mayumi estava com uma aparência bizarra, como se estivesse com o rosto de outra pessoa. No telefone, Mayumi continua perguntando se pode mesmo sair e ir até a casa de sua amiga. Ela pergunta diversas vezes até que desliga o telefone. Yuko confia em Toru e caminha até a porta para abri-la. Ao fazer isso, ela se depara com uma criatura bizarra. O garoto estava com os olhos completamente escuros, enquanto havia sangue escorrendo por todo o seu rosto. Ao ficar frente a frente com Yuko, ele pergunta se poderia ir embora. E fim. Vamos então para a sexta história, intitulada como Amaldiçoada. Em uma certa cidade, uma garota passa grande parte do seu dia no quarto. Ela não deseja ser vista por ninguém. Isso se deve pelas várias marcas estranhas que surgiram em seu corpo repentinamente. Em um dia qualquer, a mãe de Kotone entra em seu quarto e diz à sua filha que encontrou alguém que pode ajudá-la com o seu problema. A garota responde que já não tem esperanças, pois sempre dizem que não podem resolver o seu problema. Então, naquela noite, mãe e filha vão até um templo afastado da cidade, que se localiza no interior de uma floresta. Nesse local, eles são recebidos por uma sacerdotisa que observa rapidamente a condição crítica do corpo de Kotone. A mulher explica que aquelas manchas são causadas pelo ódio de seus ancestrais. A mãe da menina questiona por que sua filha sofre daquela maneira em razão de seus ancestrais. A sacerdotisa, no entanto, apenas responde que irá começar imediatamente os preparativos para o ritual. Naquela noite, a garota é colocada em um círculo de velas e está extremamente assustada. O ritual tem início e quando a sacerdotisa passa sua mão levemente no rosto de Kotone, as marcas em seu corpo desaparecem no mesmo instante. No dia seguinte, a garota percebe que seu problema foi resolvido e ao lado de sua mãe, elas agradecem e se despedem da mulher. Alguns dias depois, a mãe de Kotone recebe uma ligação do templo e um dos membros informa que a sacerdotisa faleceu. O homem relata que sua superior ficou preocupada com o futuro de Kotone e nos seus últimos dias de vida adquiriu para si as marcas que antes estavam no corpo da garota. Em suas últimas palavras, ela rezou para que Kotone passe o resto dos seus dias com saúde. A mãe da garota entra em choque ao ouvir aquilo. Nesse mesmo momento, sua filha estava saindo para ir à escola. A garota estava feliz por ter uma vida normal depois de tanto tempo. Porém, uma mancha vermelha e obscura surge em seu pescoço e a ataca repentinamente. E fim.
Vamos então para a sétima história de hoje, chamada de O Tomonari. Após o fim de suas aulas, uma garota volta para casa, mas no caminho ela se depara com um grupo de crianças que vivem em um complexo habitacional. Ela fica curiosa, pois todos estão ao redor de algo. A garota se aproxima e pergunta o que estão olhando. Um dos meninos responde que estão observando o Tomonari. A jovem então percebe que existe uma grande mancha obscura no chão. As crianças dizem que o Tomonari deseja brincar com a garota, mas ela responde que irá brincar com eles outro dia, pois tem algumas lições da escola para fazer. Quando a garota chega em sua casa e olha para trás, percebe que nenhum dos garotos e nem a sombra estavam mais lá. No dia seguinte, a garota sai de manhã e se encontra novamente com um grupo de crianças. Eles dizem que a menina prometeu brincar com eles e com o Tomonari, mas ela responde que está atrasada e não poderá brincar naquele momento. No caminho até sua aula, a garota se questiona como o grupo de crianças sabia que ela iria sair naquele instante. Ela começa a achar aquilo estranho, mas não dá muita importância. Ao voltar para casa no fim do dia, a garota começa a ouvir o grupo de crianças chamando por Tomonari. Ela abre a porta e diz que Tomonari não está em sua casa. Porém, um dos garotos aponta o dedo para o teto e diz que ele veio brincar com ela. A estudante começa a ficar com raiva e pede que as crianças vão embora. Então, o grupo segue espiando pelo lado de fora. De repente, a garota leva um grande susto ao olhar para a sombra e ver que uma cabeça estava saindo do seu teto. Tomonari diz que veio brincar com ela, assim como ela prometeu. Ao longe, as crianças observam que a garota está sendo puxada para o teto, mas ficará feliz em brincar com Tomonari. Em seguida, o grupo de garotos olha para o chão e percebem que a jovem se juntou a Tomonari. E fim. Nossa última história de hoje é intitulada como O Carrasco. Um trio de amigos se reúne em um lugar após as aulas para observarem uma casa abandonada. Chota utiliza um binóculo para conseguir enxergá-la, mas não observa nenhum movimento na casa. O garoto pergunta aos seus amigos o que existe naquele lugar para terem tanta curiosidade em ver. Um dos meninos responde que ali havia um carrasco e ninguém deve olhar para ele. O jovem ainda conta que sua avó foi até aquela mesma casa visitar uma amiga quando ainda era uma criança, e depois disso nunca mais a viu. Após contar essa história estranha, o garoto diz que ainda tinha muito dever de casa e que precisava ir embora. Eles se despedem e apenas Chota e Taishi ficam no local. Chota então diz ao seu amigo que está vendo algo com seu binóculo. Algumas pessoas estão saindo da casa com os olhos vendados e uma outra pessoa está dançando atrás de todos. Taishi fica curioso e toma o binóculo do seu amigo, tentando observar com seus próprios olhos. No entanto, ele entra em um estado de choque e começa a se movimentar de forma estranha. No dia seguinte, Chota vai até a casa de Taishi devolver o binóculo. O pai do garoto agradece e informa que o filho não poderá mais brincar com ele, pois irá estudar em Tóquio. Chota se entristece com a notícia e percebe que existe uma movimentação na casa do seu amigo. O pai de Taishi pede que Chota não tente ver o que está acontecendo e diz que o garoto pode ficar com os binóculos para ele. Então, no fim daquela tarde, o garoto caminha de volta para sua casa, mas resolve usar os binóculos para ver se consegue observar seu amigo pela última vez antes dele partir. Ao fazer isso, Chota consegue ver uma movimentação estranha pela casa. Em seguida, ele observa que o pai do garoto está gritando desesperadamente algo para ele. No mesmo instante, Taishi avança na direção do seu amigo com movimentos bizarros, permitindo que o veja pela última vez. E fim. Galera, por hoje nossos contos terminaram. Digam quais dessas histórias vocês seriam capazes de escapar com vida. Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!